Líderes europeus entram em conflito com Viktor Orbán e criticam falta de palavra do primeiro-ministro húngaro por bloquear 90 mil milhões de euros à Ucrânia. Teherão volta a ser visada por ataques israelitas, enquanto iranianos celebram o Ano Novo Persa. Países do Golfo também são visados em novos ataques iranianos. Países europeus e Japão mostram disponibilidade para ajudar na segurança do Estreito de Hormuz. A maioria dos líderes europeus entrou em conflito com Viktor Orbán devido ao uso que este fez do direito de veto da União Europeia para bloquear uma ajuda vital de 90 mil milhões de euros à Ucrânia. Orbán insiste que a Ucrânia ou a União Europeia paguem pela reconstrução de parte do oleoduto Druzhba, um oleoduto da era soviética que transporta petróleo russo para a Hungria e para a Eslováquia. Os Estados-membros da União Europeia manifestaram a sua profunda desaprovação em relação ao comportamento do primeiro-ministro húngaro, que o presidente do Conselho Europeu, António Costa, descreveu como chantagem. The leaders take the floor to clearly condemn the attitude from Viktor Orbán, to remember that once a deal is a deal, and all the leaders need to honor their word. And nobody can blackmail the European Council, nobody can blackmail the European Union institutions. Os 27 países reuniram-se em Bruxelas, sobretudo para discutir a desaceleração da economia da União Europeia, mas a guerra no Médio Oriente ofuscou esta questão. A União Europeia afirma que não enviará uma missão para o Estreito de Hormuz devido às grandes preocupações de segurança, mas concordou em tentar encontrar uma solução para a situação nas próximas semanas. O impacto económico do conflito agrava-se de dia para dia. No entanto, a União Europeia afirma que continuará a seguir o caminho da eliminação total do gás russo até 2027. So we have our clear targets and we're sticking to our targets. Very important was the discussion, and you just reiterated it, how important it is that we do the transformation in the energy sector to the clean homegrown energy sources. This is for us extremely important. The EU is in a very tricky situation. On the one hand, having nothing to do with the war in Iran. On the other hand, under somewhat of an obligation to ensure the safe passage of Gulf oil and gas through the Strait of Hormuz. European leaders, as well as the Japanese, have said that they're trying to find a path forward over the coming weeks and days, but they're operating somewhat in the dark, given that there's very little consultation from allies, the US, about how this war is going to proceed. Shona Murray, Euronews, Brussels. Ao início de mais um dia de conflito, Israel e o Irão trocaram novos ataques aéreos. Na madrugada de sexta-feira, as forças israelitas voltaram a bombardear Teherão, com as explosões a atingirem a cidade numa altura em que os iranianos celebram o Ano Novo Persa. O número de mortos no país terá já superado os 3.100, de acordo com a agência norte-americana Human Rights News Agency, que divulgou uma atualização do balanço. Durante a noite tinha sido Jerusalém a ser visada com mísseis iranianos, com os estrondos das interseções a serem ouvidos repetidamente durante várias horas. Os ataques aconteceram depois de Israel ter se comprometido em aliviar as ofensivas às estruturas de gás iranianas, após o vasto campo de gás de South Parts ter sido atingido por Israel, o que fez os preços globais da energia disparar. A promessa foi feita pelo próprio primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu após um pedido feito por Donald Trump. Também na madrugada de sexta, fortes explosões abalaram o Dubai quando as defesas aéreas interceptaram mísseis que se dirigiam para a cidade, onde as pessoas celebravam o Eid al-Fitr, o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadão, e as mesquitas faziam a primeira chamada para a oração do dia. Os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita e Bahrein também relataram ataques que atribuíram à agressão iraniana. A tensão em torno do Estreito de Hormuz está a começar a envolver potências globais. 5 países europeus e o Japão afirmaram estar prontos para apoiar os esforços para melhorar a segurança no Estreito, à medida que a guerra com o Irão continua a perturbar o tráfego marítimo.
Numa declaração conjunta, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão condenaram os ataques a navios comerciais. A declaração não forneceu, no entanto, detalhes sobre como iriam ajudar a garantir a passagem segura pela via navegável, nem em que medidas estariam dispostos a comprometer recursos. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi, cujo país obtém cerca de 90% do seu petróleo através do estreito, discutiu o assunto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. ただ日本の法律の範囲内でできることとできないことがございますので、これについては詳細にきっちりと説明をいたしました。O tráfego limitado continua a decorrer na região de forma seletiva. Cerca de 90 navios, incluindo petroleiros, atravessaram a via nas 2 primeiras semanas de março. A Agência Internacional de Energia está a exortar os governos a tomarem medidas para reduzir a procura de petróleo, com apelos para que promovam o teletrabalho, incentivem as pessoas a utilizarem transportes públicos, para que se limite a utilização de automóveis nas grandes cidades e se reduza os limites da velocidade. A agência sugere também que reduzir as viagens aéreas, sempre que existam alternativas, poderá ajudar significativamente. Desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques militares contra o Irão no final de fevereiro, os preços do petróleo subiram para mais de $100 por barril. Os analistas especulam que estes preços poderão até duplicar se a situação não acalmar. Na semana passada, a agência concordou em libertar 400 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência, mas os responsáveis alertaram que o mundo não pode depender apenas deste abastecimento para estabilizar os mercados. A reabertura do Estreito de Hormuz é essencial para restabelecer fluxos estáveis de petróleo e gás, segundo o organismo. Cada dia de guerra no Irão impede os turistas internacionais de gastarem 550 milhões de euros no Médio Oriente. As estimativas são do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A organização calcula que o Médio Oriente representa 5% das chegadas globais e 14% do tráfego internacional. Muitos olham agora para a Europa como um destino seguro. Absorver parte desse fluxo de viajantes é uma oportunidade, mas também um risco. Uma das vantagens competitivas do continente europeu é a segurança, segundo a Comissão Europeia de Turismo, que aponta os destinos mediterrâneos como alguns dos principais beneficiários. A entidade acrescenta que os europeus poderão optar por passar as férias mais perto de casa, em vez de viajarem para destinos de longo curso, caso as rotas aéreas se tornem mais longas ou mais caras. França apreendeu no Mediterrâneo Ocidental um navio suspeito de pertencer à frota sombra russa. O objetivo era confirmar a nacionalidade da embarcação, que com bandeira de Moçambique tinha partido de Murmansk, no noroeste da Rússia. Segundo a Marinha Francesa, os documentos recolhidos confirmaram as dúvidas sobre a origem do petroleiro, escoltado depois até um porto da região para novas inspeções. Foi apresentada uma queixa ao Ministério Público de Marselha. As autoridades do Reino Unido colaboraram com esta operação e participaram no controlo do navio. A Dinamarca e os seus aliados terão enviado tropas para a Groenlândia em janeiro por temerem uma invasão dos Estados Unidos, segundo a emissora dinamarquesa DR. A emissora noticiou que viu uma ordem de operações militares datada de 13 de janeiro, que serviu de base para o envio de forças dinamarquesas para a Groenlândia, no momento em que as tensões aumentavam devido à tentativa do presidente norte-americano Donald Trump de a anexar. O documento descrevia uma operação para organizar a defesa do território autónomo imediatamente após a operação dos Estados Unidos na Venezuela para destituir o presidente Nicolás Maduro. Em janeiro, vários países da União Europeia, incluindo França, Alemanha, Suécia e Países Baixos, enviaram tropas para a Groenlândia no âmbito de um exercício da NATO liderado pela Dinamarca. No entanto, vários oficiais militares afirmaram que se tratava de um destacamento real e não de um exercício. Trump afirmou repetidamente que acredita que os Estados Unidos devem controlar a Groenlândia para garantir a sua segurança nacional e recusou-se durante muito tempo a excluir o uso da força militar para o conseguir.
Após várias semanas intensas de comentários agressivos que mergulharam a aliança numa crise, Trump recuou nas suas ameaças, anunciando que tinha chegado a um acordo com o secretário-geral da NATO, cujos detalhes permanecem vagos. A filha adolescente do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi vista a conduzir um tanque ao lado do pai durante um exercício militar. Nas imagens divulgadas pela comunicação social estatal, a cabeça da rapariga pode ser vista a sair da escotilha, parecendo ser ela a conduzir o tanque. Kim está sentado em cima do veículo com um sorriso e rodeado de soldados. As imagens mais recentes alimentam as especulações de que a filha de Kim, que terá cerca de 13 anos, está a ser preparada para ser a sua sucessora, pois tem sido vista a acompanhar o pai em eventos militares de grande visibilidade, como testes de armas, desfiles militares e inaugurações de fábricas. Contudo, há quem não acredite nesta versão, principalmente pela cultura profundamente conservadora do país e a história de liderança dominada por homens. Duas das maiores redes de bots do mundo foram desativadas numa operação internacional. Especialistas em cibercrime da Alemanha, dos Estados Unidos e do Canadá uniram forças para desmantelar a Aizuru e a Chemwolf, suspeitas de estarem por detrás de ataques online de grande escala. As chamadas botnets são redes de computadores ou dispositivos conectados que foram infectados com malware. Dessa forma, são controlados secretamente por um operador que os utiliza para fins maliciosos como o roubo de dados. Segundo as autoridades envolvidas nesta operação, a Aizuru juntava milhões de dispositivos online comprometidos entre routers e câmaras web. Também a Chemwolf reunia milhões de aparelhos infectados, sobretudo caixas de Android TV. Dois suspeitos de administrarem estas redes, residentes na Alemanha e no Canadá, foram identificados e enfrentam agora a justiça. Os cibercriminosos extorquiram as vítimas, que em alguns casos sofreram perdas de dezenas de milhares de dólares.